Olá pessoal, este é o Sonata Rádio Live, começando agora aqui pela TV Sonata. Você sabe, né? O Sonata Rádio Live você acompanha tanto o nosso canal do YouTube, TV Sonata, como também através da TV Sonata 24 horas. Tanto que você pode acompanhar a TV Sonata 24 horas em nosso portal iSonata, como também no nosso aplicativo Sonata Play, ou também através dos aplicativos parceiros. A gente está aí em vários aplicativos parceiros transmitindo a TV Sonata 24 horas. E você, é claro, sempre bem-vindo, bem-vinda a participar da programação, deixar sua sugestão. E olha que hoje, então, o Sonata Rádio Live vai trazer um assunto que com certeza vai te interessar, porque hoje todo mundo está expert em tecnologia, não é verdade? Então, e com o aumento dos trabalhadores que passaram a desempenhar o seu trabalho de dentro de casa, principalmente por conta da pandemia, né? Houve uma necessidade de a gente entender um pouco mais as configurações técnicas de nossas máquinas, de nossos computadores. Afinal, aquela ajudinha da TI, o pessoal que sempre estava disponível, ficou mais difícil, né? Eu acho que você percebeu isso. E no trabalho remoto você tinha que se virar sozinho, sozinha e tinha que praticamente assumir ali o comando técnico da sua máquina. E aí surgiu um termo que viralizou justamente nessa época, que é a memória SSD. Muita gente instalou esse componente em seus computadores, muita gente instalou e nem sabia o que era. Então, o fato é que muita máquina vem agora já com o SSD, a memória SSD de fábrica. E olha, eu posso dar até o meu depoimento pessoal. Eu atuo com edição de vídeos, com transmissão ao vivo, softwares que exigem muito do processamento da máquina e eu percebi uma diferença gritante antes e depois da instalação da memória SSD. E é por isso mesmo que hoje eu tenho aqui um convidado ilustre, né, que vai sem dúvida tirar as dúvidas da galera, que vai trazer novidades, vai trazer também pontos técnicos aí que serão bem interessantes, que é o Samuel Rodeghieri. Ele é diretor de negócios da empresa Vaio e vai justamente trazer esses detalhes aqui pra gente. Se você tem alguma dificuldade sobre esse tema, o Samuel hoje vai detalhar pra gente. Não é isso, Samuel? Muito bem-vindo aqui ao Sonata Rádio Live, querido. Maravilha, Thiago, um bom dia. É um prazer imenso estar aqui contigo e com todos. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, se liga aqui neste vídeo, porque assim, ó, na próxima vez que você for pesquisar ou mesmo comprar um notebook, um computador, um PC, você já vai ter informação suficiente para, é claro, fazer uma compra ideal para a sua realidade. E por isso eu quero começar agora, Samuel, falando sobre justamente o nosso amigo que está da outra ponta, o consumidor final. Você, eu sei que atua diretamente, né, com esse público. E eu queria saber qual foi a maior diferença que você percebeu no perfil desse usuário final após esse período turbulento que a gente viveu da pandemia, mas que ao mesmo tempo acelerou muito o conhecimento das pessoas sobre tecnologia, sobre componentes, né? Qual que é essa diferença que você percebeu aí? Perfeito, Thiago. Na verdade, o que a gente viveu aí nos últimos 2 anos, então o que estava acontecendo? O computador, ele estava guardado, né? As pessoas não estavam utilizando ele exigindo tanto da máquina. No momento que todos foram pro lockdown, né? Foram para suas casas e começaram a trabalhar, a estudar de casa, né? O home office, o homeschooling. Então, as pessoas começaram a utilizar precisavam de mais performance da máquina. Então, esse daí, e às vezes aquele computador que a pessoa já tinha lá 2, 3, 4, 5 anos, ela já não dava mais conta do recado. Então, por isso que houve um boom de vendas de computadores aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, houve um boom, até acabou faltando, né, produtos, né? A gente mesmo aqui correu para trazer e não deixar ninguém na mão. Mas assim, as pessoas viram a necessidade de trocar aquela máquina antiga, ou mesmo de comprar uma segunda, uma terceira máquina, porque começou a trabalhar de casa, né? Ou mesmo o filho precisou estudar de casa, então ela precisou comprar uma máquina mais potente para poder utilizar, né? Fazer suas atividades, suas tarefas e o seu trabalho de casa, né? Isso é interessante. Parece que todo mundo meio que ficou um pouco especialista sobre
tecnologia, né? Dá essa impressão, vocês que estão aí na ponta perceberam esse olhar do público mais entendido no assunto? Exatamente, Thiago. As pessoas tiveram que entender um pouco melhor da especificação técnica da máquina para não comprar errado, né? Para você poder comprar exatamente o perfil da máquina lá que vai te atender. E nesse sentido, você entender de questões como memória RAM, como armazenamento, tipo, né? Como você disse no início, né? Se é SSD, se é um HD. Então, cada um desses itens da máquina, ela entrega uma performance diferente. Claro que você tem isso associado ao custo também. E as pessoas tiveram que aprender a esse respeito para poder comprar certo. Isso é verdade, né? E esse é o problema, né? Comprar certo. Você falou um ponto bem importante. E aí eu queria que você trouxesse aí justamente qual que é a principal dúvida, sei lá, insegurança que de repente o consumidor tem na hora de comprar um computador. O que é que você percebe nisso aí? Eu acho que, no geral, as pessoas entendem que memória RAM, por exemplo, né? A gente tem hoje máquinas com 4, com 8 GB, com 16 GB, até 32 também. Então, a gente sabe que existe um entendimento de que quanto maior é melhor, e isso está correto. Nem sempre você precisa para uma atividade 32 GB, 16 GB. Uma máquina com 4 ou 8 te atende, né? Mas eu acho que existe uma dúvida principal, que é a questão do SSD e do HD. Esse daqui é um pouco diferente e muitas vezes não está claro para o consumidor, tá? Por quê? Porque na cabeça do consumidor é o seguinte, quanto mais, melhor. Só que no caso de HD e SSD, não é só isso. E por que não é só isso? Porque você tem o HD, que é um componente já bem, né, já é bem utilizado há muito tempo, né? E como é que ele funciona? Ele é uma série de discos, né? De discos que você tem um cabeçote, né? Que faz a leitura e a gravação ali de forma magnética. Então você tem as taxas de velocidade. Quanto mais rápido o disco gira, maior ele entrega a velocidade de inicialização da máquina, de carregamento. Porém, você tem HDs com 500, com 1 tera, com basicamente 500 e 1 tera. Já o SSD, não. O SSD é uma memória flash. Então, ele não tem nenhuma parte mecânica. Eles são células de memória, e aí você tem uma velocidade de inicialização muito mais rápido do que um HD, né? Enquanto um HD tem uma taxa lá de 100 a 200 megabytes por segundo, o SSD ele chega a 3.000. Então, assim, é 10 vezes mais rápido. Então, no momento que o consumidor está na loja lá ou está no site procurando a compra do equipamento, ele não pode analisar somente a capacidade de armazenamento. Esse tema se é HD ou SSD, ela é mega importante. Né? Mega importante, por quê? Porque vai afetar o desempenho da máquina. E você falasse um pouco sobre o público, que eu acho que é um público que acompanha muito aqui a TV Sonata, e é um público-alvo que eu acho que também é um público diferenciado para vocês, que é o produtor de conteúdo, que aumentou bastante, inclusive com a coisa da pandemia também. Muito produtor de conteúdo, gente que não fazia e passou realmente a levar a sério esse trabalho, essa profissão, né? Esse público aí tem realmente que olhar a questão técnica, né? Memória SSD, o processador. O que é que você daria de dica para quem é produtor de conteúdo na hora de ver, eu vou comprar essa máquina aqui? Exato, Thiago. O produtor de conteúdo é o que mais exige da máquina, né? Então você tem que ter uma máquina com alta capacidade de memória RAM. Por isso que eu toda hora eu dou uma olhadinha pro lado aqui, viu? Pra ver se a máquina tá ok ainda. Exatamente. Então, assim, pelo menos 8 GB de RAM, no mínimo, né? 16 GB seria o ideal. Agora, em relação a HD e SSD, sem dúvida nenhuma que o produtor de conteúdo ele já tem que ir para uma máquina com SSD, né? Você tem uma velocidade de inicialização mais rápida, você tem uma capacidade de gravação, e isso é muito importante para o criador de conteúdo, mais rápida com SSD, né? Você tem menos tempo de espera ali entre abrir um arquivo ou outro, você pode executar mais tarefas, né? Mais aplicativos e apps abertos ao mesmo tempo, sem ter aquela lentidão, né? E vocês mesmos aí também utilizam isso. A gente sabe que
num streaming, você tá com vários aplicativos, vários softwares abertos. Então Exatamente. você precisa uma máquina com SSD. E aí começa a ir fumaça às vezes, até porque esquenta tanto, né? E por isso que tem que pensar realmente nisso. Exatamente. Né? Eu sei que, às vezes, o criador de conteúdo ele não vai ter tanto impacto, mas, por exemplo, no caso do SSD, você não tem partes móveis. Então, o ruído, zero. É um componente extremamente silencioso. Uhum. Já o HD, você tá lá, né? Ele tá trabalhando, então ele gera um certo ruído, né? Então, assim, você tem essa outra vantagem também pro criador de conteúdo. Outra coisa, se por acaso o criador de conteúdo ele tá usando um notebook, em relação ao SSD com HD, você tem um consumo de energia muito mais baixo no SSD do que o HD. O HD ele consome mais energia. Então você consegue ter uma duração de bateria muito maior numa máquina com SSD em relação a uma com HD, né? Um outro ponto também daquele criador de conteúdo que tem que levar o seu notebook, tem que sair de casa e tal. Você tem uma... E isso acontece muito, né? A gente sabe, né? Você tem também, na máquina que vai com SSD, um componente que tem uma maior resistência a choques, a vibrações. Né? O HD ele é muito mais sensível. Se tiver um impacto, você pode acabar danificando, né? Danificando o equipamento, né? O HD. Já o SSD não. O SSD tem isso aí, além de ter uma vida útil muito maior no SSD do que em relação ao HD. Então, assim, Thiago, na verdade, se a gente analisar, hoje não daria para comprar mais máquina, um notebook, por exemplo, com HD. Não dá. Compra logo, tem que instalar o SSD, não tem jeito, né? Então é melhor já comprar de fábrica, né? Exatamente. Eu vou dar um número aqui mais interessante. Boa. Por exemplo, nos nossos notebooks Vaio, a gente utiliza SSD NVMe, que é o melhor que tem hoje no mercado. Eu vou até anotar, viu, gente? NVMe. NVMe, isso Boa. aí. Isso aí. Então, assim, a gente vende os notebooks da Vaio com SSD NVMe, ele começa com 256 de gigas, né, de armazenamento, tem 512, agora a gente está lançando uma novidade aí, para você divulgar aqui. Primeira mão, hein, galera? Aproveita, hein? Falei que ia valer a pena. A gente, né, a Vaio está lançando agora, em parceria que a gente tem com os japoneses, da Vaio Japão, a gente está lançando uma linha agora com 1 terabyte de SSD também. 1 terabyte e 2 terabytes também. Então, assim... Sim, hein? Aí é vida. Os modelos que a gente utiliza na marca Vaio, você tem uma leitura de 3.000 megabytes por segundo e uma escrita de 2.000, né? Então, assim, se a gente comparar com HD é de 100 a 200. Então, assim, ele é mais de 10 vezes mais rápido ali na taxa de escrita e leitura do que um HD. Então, tanto é, Thiago, que já não é de agora, já faz um certo tempo, nós não vendemos mais Vaio com HD. A gente tá toda a linha agora. Né, isso eu queria... Desculpa até te mas isso tem a ver com essa fala que eu queria de ti agora, o Samuel. Como é que a Vaio se preparou, então, para esse momento aí? Então, já tá trazendo aí. Hoje, todos já saem de fábrica, todos os computadores, notebooks já saem de fábrica com a memória SSD, né? Exatamente, memória SSD homologada pela Vaio Japão. Então, a gente, na verdade, até antes da pandemia, você tinha um consumidor ainda que procurava, porque assim, tem uma vantagem do HD em relação ao SSD, que eu acho que é uma das únicas, tá? Qual que é a vantagem? O custo dela é mais baixo do que o SSD. O SSD é um componente mais caro. Tá. Então, para aquele consumidor que precisava, por exemplo, 1 tera de armazenamento, tá? É claro que é mais barato você comprar uma máquina com HD do que SSD. Mas os outros benefícios que você tem com SSD, eu acho que não... E hoje também com a possibilidade de você estar armazenando os arquivos na nuvem, né? Tanto é que a gente também, nossas linhas, a gente oferece o Microsoft 365, que é o antigo Office. Isso aí tem 1 tera de armazenamento por 12 meses gratuito. Então, assim... Que bom. Você tem várias opções de você armazenar na nuvem, né? Então, hoje uma máquina com 512 GB, ela atende muito bem, até menos, tá? Até com 256, dependendo do que a pessoa da atividade que ela vai desempenhar, com 256, 128 você já consegue atender. Claro que um criador de conteúdo, esse sim precisa muito mais, né? Geralmente tem até o HD externo, etc, para poder armazenar, né? Sim, Mas então, Thiago,
a gente já sai da fábrica com SSD, um SSD padrão homologado, e assim, com uma taxa de leitura e escrita muito ágil. E aí, os telespectadores aqui, para a gente poder trazer um pouco mais, né, do dia a dia, o que isso significa? O Samuel tá falando lá 3.200, eu não entendo nada disso. Ele veio aqui para ajudar, não tá ajudando número, nada, tá meio atrapalhando aqui, não tá entendendo. O que isso significa, tá? Então, assim, uma máquina como uma máquina da Vaio, que vai com um SSD NVMe com 3.000 megabytes de leitura, que é o que eu falei agora, isso. O que isso significa no dia a dia? Significa que você vai ligar a máquina e em torno de 10, 15 segundos, a máquina já está inicializada. Nossa. Do zero, entendeu? Faz diferença, viu, gente? Faz muita diferença. 10, 15 segundos é muito rápido, né? É. Já uma máquina com HD, a gente lembra como é que era, né? Você ligava a máquina e você ia chamar um cafezinho, você ia lá na cozinha, né? Chacrinha, né? Exatamente. Uma máquina com HD, ela geralmente começa com 1 minuto, até mais do que isso. E conforme você vai instalando os programas, os aplicativos, você vê que daqui a pouco ela demora 2 minutos para ligar. Que eu ia falar, até a sobrevida também da máquina dá uma melhorada significativa a memória SSD também, né? Exatamente. Na verdade, Thiago, o sistema como um todo, ele fica mais ágil, ele fica mais esperto, ele fica mais dinâmico, entendeu? É tudo, porque você tem transferência de arquivo, copiar aqui de um pendrive, ou enfim, você transferir aqui, abrir. Isso é muito mais rápido na máquina com SSD. Sim. É muito mais rápido. Só que essa é a dificuldade que, às vezes, o cara bem entendido, ele sabe disso, o consumidor mais comum, que não tem tanto assim a tecnologia no dia a dia, ele acaba vendo pelo armazenamento, né? Tipo comparando com memória RAM, né? Quanto maior, melhor. É. Aí ele analisa a venda de uma máquina com 512 de SSD em relação a uma máquina com 1 TB de HD. Só que no fundo, aquela máquina com HD de 1 TB lá, ela vai trazer uma performance muito pior, né, do que a máquina com SSD. Porque não é só passo, né? É a questão que você falou da performance. Então, a questão do SSD, né? E assim, também o processador, né? Tudo isso aí vai fazer diferença para o que vai ser entregue. E aí, na correria, quem tá em casa e sabe como é trabalhar em home office, você sabe como é que é a correria. Sexta-feira, então, quem tá gravando uma sexta, viu, gente? Sexta-feira é o dia que você tem que fazer tudo, decide o mundo, decide a vida de todo mundo na sexta-feira. E aí, quando a máquina dá de travar, justamente porque ela também já veio trabalhando a semana inteira, na sexta já viu a dor de cabeça. Eu sei que você em casa já passou por isso e sabe que isso é real. Por isso eu queria falar contigo, Samuel, também sobre a questão de suporte, né? Como é que a Vaio se preparou, tá hoje, equipada para atender esse suporte do usuário final? A própria questão logística hoje, como é que vocês atuam, como é que está hoje construída, né? Construir esse corpo aí que é a Vaio no Brasil. Maravilha. Então, Thiago, deixa eu aproveitar aqui e já, né, eu trabalho aqui na Positivo Tecnologia, né, e na verdade a Positivo Tecnologia hoje, ela abrange 3 marcas de computadores, que é a Positivo, né, a marca Vaio e a marca Compaq também, né. A marca Vaio, a gente fez uma parceria, né, foi uma parceria que a gente começou a discutir com eles em 2014, né, e os japoneses vieram aqui no Brasil, homologaram as fábricas da Positivo Tecnologia, né, então foram todas certificadas, linha de produção, tudo, as máquinas SMT para produzir as placas-mães, né, e assim, nessa parceria, a Positivo Tecnologia, ela é responsável pela parte de comercialização dos produtos, na verdade, a produção dos produtos aqui no Brasil. Legal. Devido ao PPB, que é o Processo Produtivo Básico, a gente consegue, né, vender as máquinas com alguns benefícios de impostos quando os produtos são produzidos aqui no Brasil. Então, os principais produtos da Vaio, aqueles de maior volume de vendas, a gente desenvolve junto com os japoneses do Japão, né? E uma vez desenvolvido o produto, a gente produz aqui no Brasil, né?
Porém, tem alguns modelos, e geralmente são os modelos mais high-end, digamos, né? A gente tem modelos da Vaio que a gente vende, o preço sugerido dele é de 23, 24 mil reais, por exemplo. Né? São notebooks com tela 4K, fantásticos, maravilhosos. Claro. Só que porém, a venda não é tão, né? Você tem uma venda mais baixa, e daí nesses casos faz sentido a gente traz direto do Japão, né, e vende o produto já importado, né? Mas a maioria dos notebooks da Vaio são produzidos no Brasil. Então, desde 2015, a gente começou essa parceria com a Vaio do Japão. Sim. Então, toda a parte de comercialização, a parte de marketing, de pós-vendas, isso é tudo de responsabilidade da Positivo Tecnologia. A Vaio ela fez uma parceria com várias empresas no mundo todo, né? Então, e a Positivo é uma das empresas de destaque e que está tendo um dos maiores sucessos da marca Vaio em todo o mundo. Então a gente está bem E falando bem de Mercado Brasil, isso aí, né? Mercado Brasil. Mercado Brasil, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem desde 2015 essa parceria que cada ano que passa a gente tá crescendo ainda mais as vendas dos modelos Vaios, né? Ah, legal. Você está em Curitiba agora, né? Que você falou para mim. Isso, eu fico aqui em Curitiba. É distribuída em vários lugares pelo Brasil, né? Exatamente, Thiago, exatamente. E aí, a Positivo Tecnologia, ela tem plantas industriais em Manaus, em Ilhéus e aqui em Curitiba, né? A grande produção, ela acaba acontecendo lá em Manaus, que é a nossa maior planta industrial, né? E aí, de Manaus, a gente tem a parceria, a gente tem vários canais de venda, o canal de varejo com os varejistas, a gente atua através da venda própria, do próprio site, por exemplo, da Vaio, ou mesmo da Positivo, Compaq também, a gente atua, através de venda com marketplace, então com os parceiros, que a gente chama aqui dos sellers, então a gente vende para esses, e esses também vendem nos marketplaces, e a gente tem também a venda corporativa, para pequenas, médias e grandes empresas, e também a venda para o governo. Então, através dos bids, né, das licitações, a gente participa, a gente está tendo um grande sucesso aí também. Bacana. E uma coisa é fato, tem que valorizar, Thiago, isso, viu, gente? Brasileiro aí fazendo, né, bem pra caramba. E tem que valorizar, porque o brasileiro tem essa mania de valorizar muito o que é de fora, né? E a gente tem que ver, o que você falou, foi homologado aí pelos próprios executivos lá do Japão, e a Positivo foi aí a empresa que atendeu bem, né? Parabéns aí pela... É bom saber disso, né? É bom que isso seja informado para as pessoas. Exatamente, Thiago. A gente tem um compromisso com os japoneses, principalmente com a marca Vaio, que é um consumidor mais exigente, né? Que a gente vai ser sempre o primeiro no mundo aqui para trazer as novidades para os consumidores brasileiros. Porque, historicamente, o Brasil ele sempre ficava um pouquinho para trás, né? Os lançamentos aconteciam no restante do mundo. Nossa, e aqui no Brasil sempre ficava 6 meses depois, um ano depois. Né? E a gente tem esse compromisso com os japoneses. Então, vou dar um exemplo aqui. Em 2020, logo no início, antes mesmo da pandemia, nós fomos a primeira empresa a lançar a 10ª geração dos processadores Intel aqui no Brasil. Olha. E em junho de 2022, nós fomos os primeiros a trazer a 12ª geração, né? Então agora já temos em linha a 12ª, agora a gente vai trazer a nova tecnologia aí que já é a 13ª geração da Intel, né? Olha, e outra então já são também novidades aí que podem vir daí para as próximas temporadas aí, né? Exatamente. É um spoiler e para aquele produtor de conteúdo que precisa de uma placa, uma GeForce GTX, GTX ou RTX 3050, 3060, a gente vai ter novidades em breve aí da marca Vaio para vocês. Não posso falar mais nada, Thiago, por favor. Olha, então fica ligada, galera. Sim, isso aí faz toda a diferença também em termos de custo, né? Porque o que eu vivo vendo aí, o pessoal tem muita dúvida, Samuel, sobre como eu vou montar minha máquina, qual que é o ideal, como eu posso gastar menos. Então, essas dicas que você está trazendo aí, até para o pessoal, né, poder acompanhar. Vocês têm, obviamente, né, rede social, para o pessoal ir acompanhando as novidades, vocês informam isso. Como é que normalmente é feita essa comunicação para as pessoas estarem, enfim, ligadas no que está vindo de novidade mesmo, né, que vocês estão produzindo atualmente? Thiago, a gente tem nas redes sociais, a gente tem as 3 marcas, né? Então, tanto a marca Positivo, a Vaio, Compaq, então os consumidores podem nos seguir
e acompanhar as novidades através delas, né? E assim, isso que você falou é o nosso dia a dia aqui, tá? É quebrar a cabeça todo dia para trazer o melhor e sempre focado num custo-benefício, né? Claro, você tem vários perfis, né? Então, por isso até a gente tem as 3 marcas. Então, o cliente que quer um produto mais de custo-benefício, mais de entrada, você tem a marca positivo, você tem a marca vai para o cliente mais exigente. Então, a gente tem para todos os perfis de uso. E o nosso dia a dia aqui é pensar e trabalhar para entregar o melhor, valorizando o bolso do consumidor. Então, isso daí deixa com a gente aqui, e claro, as dicas são fundamentais e importantes, mas a gente sempre busca entender isso aí. Não faz sentido você ter um notebook, por exemplo, com certa spec, a gente não vai trazer. Então, a gente vai trazer sempre o que faz sentido. E eu vou dar um exemplo aqui também que eu acho que é legal. Bora lá. Durante a pandemia, né, que a gente falou mais há pouco, as pessoas foram para casa e começaram a trabalhar e estudar a partir de casa, né? E o que acontecia naquela época? A webcam e o microfone do notebook era uma porcaria, era muito ruim, né? Porque quase ninguém usava. Aliás, isso é bem comum, né? Ninguém tá te ouvindo, como é que tá? Aquela coisa... Exatamente, sempre né? dava problema, né? E desde então, nós investimos muito nisso. Então, a gente já traz a webcam HD, Full HD, entendeu? O microfone, a gente tem uma tecnologia que ele elimina o ruído. Então, tá passando a mãe, o filho, né? E aí você consegue fazer essa eliminação de ruído aqui para você ter uma experiência ali no seu home office, na sua reunião, na sua escola ali, melhor, entendeu? Então isso daí é um cuidado que a gente traz aí sempre, e eu acho que a Positivo Tecnologia é uma das empresas que mais conhece, se não a que mais conhece o consumidor brasileiro e as suas necessidades, né? Então a gente não traz uma máquina que é vendida no resto do mundo, a gente estuda o consumidor brasileiro e traz uma marca, um produto focado no que realmente precisa. Cara, Samuel, tô tão feliz em ouvir você, meu, porque eu falo assim, saber que realmente, né, tem uma galera bacana aí pensando a tecnologia no Brasil, assim, sabe? A gente que fala, assim, tanto do mercado, que o Brasil tá atrás, a gente sempre acaba desvalorizando muito o nosso país, né, infelizmente, mas a gente vê, que tem pessoas aí que estão pensando, né, essa estrutura toda nossa aqui, pensando na tecnologia, e pensando também no melhor para quem tá do outro lado aí que vai receber o produto. Eu acho que isso aí, rapaz, dá uma vontade de acreditar ainda mais, né, no que a gente faz no dia a dia, de fazer aqui no Brasil, de acreditar nas empresas, enfim, na tecnologia nossa, né? Então, parabéns mesmo a vocês aí. E fala um pouquinho agora sobre como é que é o seu ambiente de trabalho, como é que é a sua função, sua atividade aí na Vaio. Explica um pouco pra gente aí, para o pessoal entender por que você foi nomeado aqui a falar sobre esse assunto. Maravilha, Thiago. Bom, eu sou o responsável hoje pela parte de negócios de PC, né, de computadores, mercado consumer. Então, toda a venda para o mercado consumidor de pessoa física, né, das 3 marcas que a gente atua, que é a Positivo, a Vaio e a Compaq, passa pela minha estrutura, né? Então, aqui toda a parte de inteligência de mercado, de planejamento, toda a parte comercial, né? Então, o apoio e as negociações com os varejistas, a parte de venda direta também está aqui comigo, né? Eu já no passado também fui responsável pela parte de produtos aqui na Positivo, né? Hoje atuo bem constante, mas tem uma outra área que desenvolve e a gente faz essa parceria em conjunto. Então, assim, é bastante trabalho todo dia aqui no Brasil, não é fácil, mas a gente tem conseguido crescer, a gente está muito orgulhosos aí do resultado da Positivo Tecnologia, não só no mercado de consumo, mas também nas outras áreas de negócios que a gente traz. Então, a Positivo Tecnologia, ela não é só o notebook Positivo que é vendido no varejo, né? A marca Vaio, que nem todos, né, sabem, mas a gente fez essa parceria com os japoneses lá atrás, marca Compaq, mas a Positivo também tem toda a área de IoT, de casa inteligente. Olha. Foi algo super legal que a Positivo trouxe para o Brasil aqui já faz algum tempo, né? Mas com robô aspirador, com lâmpada inteligente. Outra coisa, por exemplo,
nós somos a única marca a trazer o Alexa integrado no notebook. Então, dentro dos notebooks da Positivo, da Vaio, você tem um Alexa. O Alexa, ele é vendido na faixa de R$ 399, né, no mercado, e já está dentro do notebook. Você pode perguntar, você pode pedir para desligar a luz, ligar o ar-condicionado, enfim, você consegue direto no notebook. Então, isso aí são as novidades que a gente sempre traz. Mas mercado de servidores é super legal também. Recentemente, a Positivo vendeu para uma grande empresa aqui da área petrolífera, que eu não posso falar o nome, mas foi o maior servidor da América do Sul, se não me engano. Foram mais de 80 carretas aí para levar o servidor. Então, nossa, assim, que legal. Temos isso. Temos a área de mobilidade também, que a gente vende os smartphones da Positivo, e agora, recentemente, a gente fez uma parceria com a Infinix. Então, a Infinix é uma das maiores marcas, né, que vende globalmente, e a Positivo trouxe aqui para o mercado brasileiro, uma marca que está indo super bem também, fantástico os celulares. Né? Então, a gente tem isso daí, a gente tem mercado de locações, enfim, a Positivo, ela vem crescendo muito forte aí nos últimos anos, e a gente está bem orgulhosos por ser uma empresa, né, brasileira aí, que a gente compete só com as multinacionais. Então é um orgulho também para os brasileiros, né? A gente tem uma empresa como essa aqui no Brasil. Bacana, viu, Samuel? Muito obrigado, cara, por ter esse tempo aí disponibilizado para a gente aqui. Sempre estaremos aqui de portas abertas, obviamente, né? Quando vocês tiverem aí algum assunto, alguma pauta para trazer aí para o público. Acho que a nossa função é essa. E falando sobre tecnologia também, né? O mundo mudou. E o tal do pós-normal que todo mundo falava na época da pandemia, realmente é isso, né? A gente está vivendo hoje a necessidade de integrar cada vez mais a tecnologia, igual você falou, a IoT, né? A inteligência artificial, né? Tudo está interligado de fato, e cada vez mais a gente vai precisar lidar com dispositivos, né? Com componentes melhores, e bacana que uma empresa está realmente pensando isso aqui para o Brasil, uma empresa brasileira, né? Então fico muito feliz aí de poder, né, abrir as portas para falar sobre esse assunto aqui com vocês, tá bom? Thiago, foi um prazer, agradeço o convite, e pode contar sempre conosco, e brasileiros aqui, confiem que é uma marca brasileira, e a gente tá investindo muito para trazer o melhor para vocês. É isso aí. Muito obrigado, Samuel. A gente volta a se falar em breve aí, tá bom? Maravilha, Thiago. Um grande abraço. Então você viu que o tema de hoje com certeza vai te trazer aí grandes ensinamentos, de repente até você economizar dinheiro, né, na hora de você fazer a sua compra. E você viu aí que a empresa Vaio, aí junto com todo esse conjunto de empresas que representam o Brasil, estão pensando na tecnologia aí para todos nós brasileiros, o consumidor final, dos mais diferentes perfis. Então pesquisa, vou deixando aqui as redes sociais da empresa aí para você seguir, né? E aí com certeza a gente vai estar sempre aqui à disposição para comentar, falar mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado, a gente se encontra aqui na TV Sonata. Esse foi mais um Sonata Rádio Live, até mais!